Olá, eu sou André e essa aula faz parte de uma disciplina chamada Componentização e Reuso de Software, que está sendo dado no curso de especialização de engenharia de software na Unicamp. Essa é a segunda aula da sequência, então eu recomendo que você assista a aula anterior, caso você não tenha visto ainda. Na aula anterior, eu falei um pouco do cenário de estudo de caso que a gente vai usar durante a disciplina. Eu falei um pouco da questão da medicina de precisão e outras questões relacionadas ao caso. Nessa aula, a gente vai começar a parte técnica mesmo e vai começar falando sobre arquiteturas. E aí vocês vão entender arquiteturas, estilos arquiteturais, escalas, vocês vão entender qual a relação que isso tem com o tema da disciplina, que é a componentização. Tá? Bom, então, o problema central do que a gente trabalha quando a gente fala de componentização e arquiteturas, que é o que eu vou mostrar também nesse vídeo, é a complexidade. Então, no fundo, eu mostrei para vocês no vídeo anterior o cenário de problema e mostrei que a gente vai ter uma grande complexidade, seja na parte onde a gente coleta os dados e faz as análises, seja nas fontes diferentes de dados, seja nas interfaces. Então, todo esse cenário que eu mostrei aí de medicina de precisão, ele vai gerar uma enorme complexidade no seu sistema. Mas isso não é verdade só para a medicina de precisão. Isso é verdade também para muitos outros cenários. Eu posso pegar um sistema hospitalar, ele é extremamente complexo, ou o RP de algumas empresas, ou enfim, N sistemas que estão envolvidos e que tem a complexidade. Então, o que a gente vai estudar aqui, ele tem exatamente a função de lidar com essa questão da complexidade. E para entender como o que a gente vai estudar nessa disciplina vai fazer frente à questão da complexidade, eu gosto de contar duas histórias, porque são uma espécie de metáforas para você entender a importância do que a gente vai estudar aqui. A primeira é a história de construir um shopping center. E a segunda é viajar de veleiro às Maldivas. Tá? Você gostou dessa segunda, hein? Viajar de veleiro. Pensa aí, essa linha. Eu tenho vontade de fazer uma coisa dessa. Mas então, o que essas histórias têm em comum? Você vai entender. Então, no fundo, construir um grande sistema, um sistema complexo, não é? Pode ser equivalente a construir um shopping center. Não é? Você tem N. Imagina então que você quer construir um shopping center como esse, né? E você tem N decisões que você tem que tomar, detalhes que você tem que fazer, equipes que você tem que articular para fazer o negócio funcionar. E aí a pergunta que eu faço, que está aí na unidade, é: que decisões você acha? Imagina, você vai começar ainda, tá só no terreno, né? Você vai começar a fazer esse shopping. Que decisões que você acha que você deveria tomar no começo, tá? Pensou? Então, eu espero que você tenha pensado em coisas que são o que a gente chama de mais alto nível no começo, não é? E que a gente vai chamar aqui de decisões arquiteturais. Então, por exemplo, quantos andares vão ter esse shopping? É uma decisão que você tem que tomar logo no começo. Quantas lojas a gente está pensando? Tá? Como vai ser o sistema de estacionamento? Vai ser em volta do shopping, espaço aberto, ou a gente vai ter aqueles andares subterrâneos? Como vai ser? Ou os dois, não é? Como vai ser acesso e a saída pelas ruas? Que rua que entra, que rua que sai? Tudo isso são grandes decisões, porque a partir dessas grandes decisões, depois você vai descendo para as decisões no nível mais baixo. Tá? Então, a gente vai começar desse terreno, onde a gente quer construir o shopping. Então, imagina que o shopping vai ser aqui, tá certo? A gente, então, decidiu que a gente vai começar das grandes decisões, tá certo? Só que eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Imagina, isso aqui é tudo imaginário, porque eu não tinha, né? Que ao invés de tomar essas grandes decisões, você seguisse o que muita gente faz quando desenvolve um sistema em computação.
Ao invés de projetar o grande sistema e tomar as decisões mais importantes, você vai chegar aqui e vai dizer assim, então, aqui eu quero fazer a entrada de um estacionamento, né, nesse ponto aqui, e aí você começa a construir a entrada do estacionamento, sem tomar as outras decisões. Aí eu pergunto para você, mas cara, quantos andares tem esse shopping? Não sei. Por enquanto eu vou começar. É aquele cara que quer desenvolver um sistema grande e começa a programar já. Ele não desenha nada, ele não projeta, ele já no programa, né? Ele começa a fazer a entrada do estacionamento. É claro que isso não vai dar muito certo, né? Porque, no fundo, quando você faz um projeto, você tem que trabalhar com isso. E é um pouco isso que a gente vai estudar nessa disciplina. Porque quando a gente fala em componentes, a gente está falando em pedaços de um sistema que vai seguir uma certa arquitetura, tá? Isso é uma das questões que a gente vai trabalhar aqui e que a gente vai estudar. O que a gente vai estudar aqui de arquitetura, estilo arquitetural, componentes, por que isso vai contribuir a você ver esse sistema num alto nível de abstração e fazer projetos, tomar decisões antes de começar a implementar as coisas. A segunda questão é que muitas vezes quem desenvolve um sistema não sabe trabalhar naquele sistema em escalas. O que isso significa? Imagina que você quer fazer uma viagem de veleiro às Maldivas, tá certo? Não, você quer velejar até as Maldivas, né? Mas dá para velejar até as Maldivas? Bom, não sei. Na minha geração, eu pelo menos, fiquei apaixonado pelo Amir Klink, que foi um brasileiro que atravessou o Oceano Atlântico remando. Ele saiu da África e foi até o Brasil remando, nem vela ele usou, né? E dá, só que o que ele sempre falava é, tudo depende do planejamento. E tem uma coisa que eu aprendi nesse livro, né? Como é que você chega, sai do Brasil e chega nas Maldivas ou em algum lugar de barco, né? Bom, você imagina o seguinte, se eu fosse sair de Guarujá, então vocês estão vendo aí o mapa de Guarujá, tá? Muitas vezes você precisa ter um mapa pormenorizado, com detalhes daquela região onde você está saindo, porque você precisa saber onde tem banco de areia, rochedo, as correntes, tem várias coisas que você precisa saber, tem que tomar cuidado para não ter problema de encalhar ou bater em alguma coisa quando você está perto da costa. Você precisa de um mapa bem pormenorizado. Mas note que esses mapas pormenorizados, se você quisesse ter esses mapas da Terra inteira, não ia caber no seu barco, porque os mapas iam ser papel pra caramba, né? Eu levo um tablet, tá? Vai nessa que você vai levar um tablet, eu quero ver se você consegue carregar e se o tablet quebrar, o que você faz. Então, muitas vezes o papel é bem seguro, né? Mas aí tem uma coisa interessante, que é o seguinte, quando você está saindo de Guarujá, ali tem rochedo, banco de areia, você precisa desse mapa pormenorizado. Só que na medida que você vai avançando para o mar em si não tem mais essas questões, é mar aberto, né? Então você não precisa do mapa tão pormenorizado, você pode ter um mapa numa escala diferente, não é? Que tem menos detalhes e que serve só para você se guiar ali e saber para onde você está indo numa escala diferente. E na medida que você vai se afastando do Brasil, você vai pegando uma escala diferente de mapa. E vocês vão ver que eu vou fazer um paralelo exatamente disso com o desenvolvimento do sistema. Porque uma das grandes críticas que se faz quando as pessoas desenvolvem sistema é que todo mundo parece que trabalha na escala mais baixa, a escala mais rasa, não é? Em vez de saber que, a depender do que você está fazendo no sistema, você vai trabalhar numa escala diferente. E é isso que você aprende também quando você aprende a trabalhar com arquiteturas e estilos arquiteturais. Então aí você pode ter um mapa numa escala bem rasteira, só para dizer, beleza, eu vou sair das Maldivas, do Brasil, aí eu vou chegando aqui, tá vendo? Aqui é tudo mar aberto, eu posso ter uma coisa bem rasteira. Agora eu estou me aproximando das Maldivas, tá vendo? Ó, tá ali, ó, ali, uma linhazinha que está por aqui, assim. Ó. Agora eu preciso começar a ter mapas mais precisos, né? Para ir chegando, para não bater no continente, enfim. Então, tá chegando aqui as Maldivas, tá vendo?
E aí você vai pegando dados, na medida que eu vou me aproximando aqui, eu preciso realmente ter dados detalhados, não bater no banco de areia e assim por diante, até chegar no meu destino. Então a ideia é essa, né? A ideia é que quando você navega, e na verdade quando você desenvolve sistemas, devia ser a mesma coisa, do mesmo jeito que quando você navega, você precisa ter mapas diferentes para situações diferentes, quando você desenvolve um sistema também, a gente vai falar sobre isso, é uma questão de escala, tá? Então, o pessoal que trabalha com modelos defende muito a ideia de que em áreas como a cartografia, você tem mapas diferentes para escalas diferentes. E na computação, às vezes, a gente parece que a gente só quer trabalhar na escala de programa de computador. A gente não sabe trabalhar em outras escalas. E a gente vai ver que na computação, ou que em componentes e em arquiteturas, a gente vai fazer esse exercício de decidir a escala, a depender do problema, a depender do contexto. Tá? Então, agora a gente vai dizer assim, o que vai ser o nosso shopping center? O que é o nosso problema complexo que a gente quer desenvolver? Então, eu quero repassar o que eu falei no vídeo passado. O nosso problema é a medicina de precisão, que a gente vai ter um grande volume de dados, a gente vai ter vários pipelines para coleta, análise de dados, e a gente tem interfaces de análise e visualização ricas e interativas. E agora a gente vai começar a discutir questões de arquitetura, etc., para responder esse problema aí. Tá certo? Então, a plataforma, e aí tem artigos, tem gente que fala dessa plataforma, eles mostram que, primeiro, os dados vêm de várias fontes diferentes. Pode vir do sensor do relógio, pode ser dado online, pode ser batch. Eu vou ter vários fluxos de análise, e a gente vai um pouco analisar isso aqui, e eu vou ter essa interface aqui. Então, por um lado, eu quero chamar a atenção, existe uma questão, que é essa questão de você coletar, tratar e rodar algoritmos de análise de dados. Isso é uma das questões, tá certo? E no nosso caso aqui, na nossa proposta, ele vai rodar num servidor, não é? Mas esse é um tipo de problema. Um outro tipo de problema é a parte em que eu quero ter uma interface interativa, que eu vou clicando, vou vendo o gráfico, vou ampliando, vou diminuindo. Isso é uma outra natureza de problema. E a gente vai ver que isso vai encaixar, vai ser no nosso cliente, e vai ter um outro estilo arquitetural. Então, olha só, a gente tem então esse nosso cliente aqui, que é interativo, o servidor, e isso vai ser feito por um sistema de layers aqui na web. Então, você vai ter uma máquina onde o usuário vai estar acessando essa interface. Ele vai acessar um servidor de aplicação, onde vai rodar essa aplicação de coleta, análise e tal. E esse servidor vai estar conectado a um banco de dados, também pode estar conectado a dispositivos online e outras coisas assim. Tá, então, agora, uma das coisas que eu vou discutir aqui com vocês, quando eu falar das peças de construção, que vão ser os componentes, eu vou mostrar que existem escalas diferentes. Por exemplo, se eu estiver trabalhando na minha interface, os meus componentes eles podem ser pedaços de software pequenos, que fazem o papel de um gráfico de pizza, um botãozinho, um negocinho ali, que vão interagindo com os outros componentes. Já na parte de análise, tá? Pode ser que eu tenha os meus componentes, eu também vou trabalhar com componentes, eles podem ser coisas maiores, blocos maiores de construção, que vão fazer algoritmos de machine learning ou de outras coisas mais sofisticadas e que vão exigir um tamanho muito maior. E do mesmo jeito, note, o problema está me dizendo qual é a escala de trabalho que eu vou tratar aí. E é esse que é o interessante. Tá? Então, eu vou apresentar a nossa questão nessas quatro dimensões aqui, tá certo? Sendo que, nesse vídeo, eu vou dar um enfoque bem grande nessas duas da esquerda aqui, que são arquiteturas, componentes e esse cara aqui, tá certo? Ok. Então, o que esse diagrama está me falando? Né? Ele está me falando que toda vez que eu vou desenvolver um sistema, eu começo tomando uma decisão da arquitetura, tá? E a arquitetura
vai me dizer como são os componentes que eu vou usar para construir aquilo ali, tá? Então, no fundo, o que eu estou trazendo nesse slide não existe a ideia de trabalhar com componentes sem pensar no estilo arquitetural, porque a forma como você vai construir ele, trabalhar nele, depende dessa primeira decisão. E isso vai ser a tônica desse curso. A gente vai passar por vários estilos arquiteturais e a gente vai entender como os componentes se comportam naquele estilo, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse curso? Os componentes, eles vão nos provocar, não é, a mudar o nosso nível de abstração. O que quer dizer isso? A gente vai passar a pensar arquiteturalmente, tá? Os componentes vão nos levar a isso, a pensar. Então, o nosso software, ao invés de a gente ficar pensando na função que eu vou chamar, na classe, ele vai pensar na arquitetura dele. O que eu quero fazer? Quais as decisões que eu vou tomar? Então, a gente vai mudar o nível de abstração e a gente vai pensar em coisas. Quais são as estruturas que vão compor o software que eu estou fazendo? Quais são meus blocos de construção? Como eles interagem entre si? É isso que eu chamo de pensar arquiteturalmente. Mas eu estou falando de arquitetura, 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 e eu preciso definir a arquitetura. E para definir a arquitetura, eu vou começar da arquitetura do mundo físico, né? do arquiteto que constrói prédios, etc. E eu quero tomar como exemplo um cara que eu conheci na minha... Eu não conheci ele pessoalmente, mas eu vi as coisas que ele construiu quando era jovem e eu fiquei impressionado. É esse arquiteto que é o Lelé, que ele resolveu construir passarelas em Salvador, né, onde eu morava na época, que são modulares. Essas passarelas, elas são feitas com blocos pré-fabricados que são montados e combinados, tá certo? Então, olha só, por exemplo, ele criou esses elementos básicos, que são essas rodas que podem conectar várias pontes, e os pedaços de ponte que você pode ir encaixando e montando, os pilares. Então, com esses blocos básicos, que são pré-fabricados numa fábrica, você pode reconfigurar e ir montando várias configurações diferentes de ponte, tá certo? Então, com isso, ele criou o que eu vou chamar aqui de um estilo arquitetural, mas nesse caso é um estilo arquitetural para a construção civil, que ele consegue, né, todas as passarelas são reais, ele consegue construir N configurações de passarela adaptáveis para qualquer cenário. Ele também fez isso para escolas. Ele construiu blocos pré-fabricados para a construção e montagem de escolas, que também permitiu construir rapidamente várias escolas e configurar isso de várias maneiras. E para isso ele criou uma fábrica de equipamentos comunitários. Então, nessa fábrica, ele montava as peças que ele projetava antes, e essas peças, depois, lá no destino, elas se encaixavam e montavam as coisas. Não é? Então, no fundo, o que acontece, o que o Lelé entendeu quando ele criou esse estilo arquitetural, ou essa arquitetura que ele está vendo aí? É que ele primeiro parte da ideia da arquitetura, de como essas coisas vão ser construídas, e depois ele vai fazendo os componentes. Quem são os componentes? Esse pilar redondo é um componente, não é? Essa grade que fica na parte redonda é outro componente. Pedaços desse teto aí, sei lá se é de fibra de vidro, são outros componentes. E aí ele pré-fabrica esses componentes e aí ele só define como esses componentes vão se combinar para fazer as diferentes passarelas que ele quer. Mas note que esses componentes e a forma como eles se combinam, eles fazem sentido nesse estilo arquitetural. Tá? Então agora vamos falar da arquitetura de software. Então, o que é uma arquitetura de software? A gente pode transportar esse mesmo conceito para o contexto do software, tá certo? Primeiro, a arquitetura ela trata das grandes estruturas. São as decisões maiores de como as partes do sistema vão se organizar para construir um negócio, não é, maior. Ele vai desconsiderar detalhes de implementação, algoritmos e estruturas. Ele vai pensar mais no bojo, né?
E para isso, você precisa abstrair o sistema em elementos que a gente vai chamar de componentes, não é? Que são essas caixas pretas que você vai pensar, bom, esse interage com esse, sem se preocupar com o detalhe naquele momento que você está pensando na arquitetura. Então, essa é uma definição do I3E, né, que ele fala que é uma organização fundamental do sistema, e o interessante é que quando você pega as várias definições de arquitetura, você vai ver que em todas elas destacam que as arquiteturas têm componentes, e eu quero chamar a atenção, e depois eu vou dar uma aula só sobre componentes, porque a palavra componente está sendo usada num contexto muito abrangente. Então, tem vários cenários que você vai usar a palavra componente. A gente vai olhar todos nesse curso, cada um deles, né? Mas a ideia é essa, você vai isolar pedaços que a gente vai chamar de componentes e você vai definir os princípios de como eles vão interagir e se combinar. Tá? Aqui a figura saiu distorcida, deixa eu ver se eu ajusto ela. Então, o que eu quero mostrar aqui é que vocês vão perceber comigo, nesse curso, e a gente vai enfatizar isso várias vezes, que arquiteturas e estilos arquiteturais, daqui a pouco eu vou diferenciar, e componentes são duas faces da mesma moeda. Tá? Toda vez que você define uma arquitetura, você vai definir como são os componentes se encaixam na arquitetura e assim por diante. Tá? Por que eu preciso de uma arquitetura? Porque ela serve para a gente, para a comunicação, para a gente discutir entre as pessoas como é que a gente quer fazer um sistema e tomar as decisões. A gente vai tomar algumas decisões de projeto antecipadas, né? Decisões importantes. E a abstração de uma arquitetura é como uma grande planta, num alto nível de abstração, ela é transferível. Você consegue aprender coisas numa arquitetura que foi bem sucedida. A gente vai ver isso aqui. A gente vai ficar olhando. A arquitetura X foi bem sucedida, a gente podia usar esse conceito. A arquitetura Y tem essa outra ideia, a gente podia usar esse conceito. E a gente pode ir transferindo para o sistema que a gente quer, o novo sistema que a gente quer desenvolver. Então, agora eu vou falar sobre estilo arquitetural e vou diferenciar em relação à arquitetura. Tá certo? O que é um padrão ou estilo arquitetural? A gente vai dizer que a arquitetura, quando a gente fala arquitetura, a gente está se referindo a um sistema específico. Tá? Como na construção civil, eu estou falando de um prédio específico. Então, eu posso falar arquitetura dessa escola, arquitetura desse pontilhão, dessa ponte, né? Passarela, desculpa. Então, quando eu falo a palavra arquitetura, eu estou definindo um elemento específico. Quando eu falo estilo arquitetural, eu estou me referindo a uma família, ou seja, as várias passarelas que seguem o mesmo estilo. Então, a ideia de estilo arquitetural, no caso da computação, ela veio lá de estudos antigos que falavam que vários programas eles tinham certas similaridades na forma de construir e isso formavam famílias. Então, as pessoas começaram a estudar os padrões de construção que passaram a ser chamados de estilos arquiteturais. Então, note que o estilo arquitetural, ele não é de um único sistema, mas é um padrão de construção daquela arquitetura que pode ser aplicado em vários sistemas. Isso a gente chama de estilo arquitetural. Então, a gente pode dizer que o estilo arquitetural é o template. Tá? É quase como se é o template, enquanto que a arquitetura é esse template aplicado num contexto específico. Tá? Então, quando começou a surgir essas famílias de programas, se percebeu a necessidade de documentar, não é? Como essas coisas se comportam para que as pessoas pudessem reusar. E os padrões que são usados hoje, esforços para formalizar essas coisas, criaram estilos arquiteturais que usam basicamente componentes e conectores. E é por isso que a gente vai ver aqui que a gente vai falar muito de componentes ligados à arquitetura. Novamente, essa é uma interpretação dentro de um certo contexto que eu vou falar mais para frente. Então, não existe arquitetura ou estilo arquitetural sem pensar no contexto. A decisão de qual é o estilo arquitetural que você vai usar, não é?
vai adotar para construir uma arquitetura de um sistema específico, vai depender do contexto. E eu vou mostrar agora o que para vocês? Eu vou mostrar vários contextos específicos dentro do nosso cenário proposto, e a gente vai se perguntando, mas para esse caso, qual é o estilo? Para esse outro caso, qual é o estilo? E assim por diante. Tá? Então, eu quero retomar com vocês a ideia de que a gente está construindo aquela plataforma de medicina de precisão, né? E tinha aqui uma parte que vai coletar os dados, vai fazer o tratamento e vai rodar algoritmos de análise, certo? Essa parte, que a gente inclusive falou que vai rodar na nossa decisão específica, vai rodar no nosso servidor, tá certo? Ela trabalha com problemas de ciência de dados, quer dizer, são problemas em que eu quero coletar dados, quero analisar, quero tratar esses dados, quero descobrir padrões, fazer predições e assim por diante. E toda essa parte que a gente chama de ciência de dados tem raízes muito profundas no que a gente chamava de método científico, né? Então, lá desde Lavoisier, quando ele documentou, né, os processos químicos e as coisas que aconteciam, vem dessa época. E uma das coisas que a gente percebe é que existe uma sequência, não é? Um pipeline de ações. Então, aí tem um artigo que foi escrito aqui em 96, em que o pessoal começou a dizer assim, olha, eu acho que na análise de dados existe um padrão para a gente fazer esse processo. E esse padrão, ele funciona como um pipeline, em que cada etapa, o resultado de cada etapa vai ser usado na próxima. Note que aqui eu estou construindo com vocês, eu estou traçando com vocês um estilo arquitetural que daqui a pouco eu vou anunciar. Então, você imagina que você tem os seus dados originais aqui, e a primeira coisa que você vai fazer vai fazer uma seleção e vai carregar esses dados. Tá? Depois disso, você vai fazer um pré-processamento, tratar dado faltante e coisas do gênero. Depois, você vai transformar esses dados no formato que você quer para trabalhar. Ah, os dados estão como tabela, eu quero transformar em gráfico, os dados estão em gráfico, enfim, você vai transformar para um formato apropriado para o que você quer. Finalmente, você vai fazer o que a gente chama de mineração. A mineração é um processo em que você vai tentar descobrir padrões nesses dados, fazer predições, ou seja, produzir o que a gente vai chamar o produto final da análise a partir daqueles dados, certo? E isso vai para, digamos assim, o usuário final, o pesquisador, ou seja, quem for, que vai interpretar e avaliar isso, e aqui entra a parte de interfaces, por exemplo, e isso vai produzir o que a gente chama de conhecimento. Tá? É muito comum, né, nesse cenário, a gente tem um estilo arquitetural que a gente chama de data flow. E a gente vai estudar o data flow, a gente vai começar, inclusive, a disciplina olhando o data flow, né? E a ideia do data flow é que cada módulo de software vai fazer uma etapa do processo, vai produzir um resultado, vai entregar para o próximo, que vai entregar para o próximo, que vai entregar para o próximo. Isso é um estilo arquitetural, você precisa saber construir ele para explorar todos os benefícios quando você está fazendo análise de dados. Então, a gente vai estudar, por exemplo, um sistema de workflow. A gente vai começar, inclusive, nessa semana, a estudar esse sistema de workflow chamado Orange. E o Orange, ele, como os sistemas de workflow em geral, eles usam esse padrão data flow, em que e aqui a gente vai ver que isso é um componente, eu vou depois detalhar, né? Mas cada módulo, cada componente, vai receber um conjunto de dados, vai fazer um processo e vai gerar a saída para o próximo. Tá? Aí a gente vai estudar aspectos como, por exemplo, vai ter um formato padrão para eu ir transferindo os dados de um estágio para o outro e assim por diante. Tá? E aí, com isso, eu consigo fazer análise de dados, né? Produzir coisas. Tá certo? Então, aqui, nesse nível, eu tenho um tipo de escala, porque muitas vezes você está vendo aqui uma caixinha bonitinha, né, no Orange, mas por trás pode ter um software complexo, que vai fazer uma análise complexa para gerar o resultado. Então, na verdade, os blocos de construção aqui, eles têm uma escala que pode ser maior, por exemplo, do que
os componentes de uma interface. Então, quando a gente está falando de componente aqui, apesar de a gente usar a mesma palavra, a gente está trabalhando numa certa escala, que é essa análise de dados. Por outro lado, a gente falou aqui que os resultados dessa análise elas vão ser apresentados numa interface interativa que o usuário vai trabalhar ou navegar por esses dados, tá certo? E isso vai estar no cliente, vai ter lá o pesquisador analisando os dados e assim por diante, tá certo? Então aqui a gente está falando de um problema diferente. Enquanto no outro a gente estava falando de a gente quer fazer uma análise dos dados, etc., quer seguir um pipeline. Aqui não, a gente está falando de um sistema interativo. O sistema interativo ele tem uma pegada diferente, porque você tem várias coisas disponíveis na tela, o usuário pode clicar em qualquer uma delas. Então deixa de ter aquela sequência bonitinha que você estava acostumado e agora você vai pensar de uma outra maneira. Não é? É por isso que nessa área existe um estilo arquitetural que tem crescido muito, chamado estilo arquitetural reativo, que a gente vai falar um pouco sobre ele aqui. Qual a ideia do estilo arquitetural reativo? É que ele responde, ele monitora, não é? Ações, eventos, e ele responde a esses eventos na medida que o sistema vai andando. É por isso que você vai ver que esses sistemas reativos eles combinam outros estilos arquiteturais, né? E aí isso é muito interessante, porque quando a gente fala de estilo arquitetural, não é uma caixa fechada. Às vezes, um é composto, um se combina com o outro, ou é transversal, enfim. A gente vai ter por exemplo, quando a gente fala do estilo arquitetural reativo, né? Eu diria que é uma espécie de composição de estilos arquiteturais. Ele combina, por exemplo, sistemas que são orientados a eventos, que reagem a eventos, né? Ou arquitetura baseada em mensagens. O que é isso? Cada componente pode mandar uma mensagem, assina um barramento, como eu vou mostrar para vocês, a gente vai estudar isso. E aí, quando chega a mensagem, a gente faz alguma coisa. Então, isso é um outro estilo arquitetural. Tá? Esse estilo arquitetural, que é em interfaces, muitas vezes, se a gente estiver falando de escala, os componentes eles podem ser componentes bem simples. Né? São pequenos trechos de código, às vezes, coisas muito simples. Então, note que a gente está falando de uma outra escala e a gente está falando de uma outra forma de combinar esses componentes que é diferente daquele anterior, porque a gente tem um problema diferente. A gente pode pensar também nesse cara que vai fazer a integração aí entre o nosso cliente, o nosso servidor, o nosso outro servidor. Quer dizer, quando eu tenho esse sistema que tem vários blocos, cada um fazendo um papel, como é que eu penso isso? Então, um dos problemas que a gente está vendo aqui é como é que esses grandes sistemas eles se comunicam e eles são desacoplados, eles são independentes, que eles estão rodando em lugares diferentes e eles podem até evoluir de forma independente. Tá? Então, uma das coisas que tem sido muito recorrente é o estilo arquitetural orientado a serviços. A gente vai ver isso aqui também. Existe uma disciplina só sobre serviços, então a gente não vai aprofundar tanto, a gente vai ver só o contexto dos serviços na forma de componentes e barramentos e outras coisas que estão ligadas a isso. Tá? E eles também usam o estilo arquitetural baseado em mensagens que a gente viu lá em cima no outro cenário, tá certo? Porque a gente vai ver que para desacoplar sistemas é bom você ter esse sistema de mensagens e assim por diante. A gente também pode ter estilos arquiteturais transversais. O que quer dizer isso? Quer dizer que dentro de eu estou adotando um estilo arquitetural e lá dentro eu posso estar usando um outro, certo? Um exemplo disso é o seguinte, muitas vezes a gente vai ter o que a gente vai chamar aí de heterogeneidade no sentido seguinte, eu tenho vários dispositivos que eu quero coletar dados, ou eu tenho vários dispositivos que eu posso usar para interface. Então, todas essas coisas a gente chamaria de heterogeneidade. Existe um estilo arquitetural muito interessante, que é o de camadas. Né? Ele é muito bem sucedido, tanto em sistemas operacionais como em redes. Se você já estudou redes, você já estudou lá as várias camadas. E uma das grandes sacadas desse estilo arquitetural é que cada camada só conversa com a camada subsequente, não atravessa essa camada. Né?
Então, muitas vezes, uma camada pode abstrair alguma coisa para a camada de cima. Por exemplo, no caso do Linux, existe a camada do kernel que ela abstrai o hardware, de tal maneira que as aplicações elas nunca vão ter acesso direto ao hardware, elas sempre têm que passar pelo kernel. E isso é muito importante, por quê? Porque eu posso mudar o hardware, adaptar o kernel e todo o resto continua funcionando. Tá? Isso é muito interessante quando eu estiver falando de serviço, tá certo? Porque, por exemplo, a minha aplicação cliente, ela vai conversar com um servidor de análise de dados, mas ela não precisa saber onde está o banco de dados, onde estão os dados, como os dados vão ser tratados. Já a aplicação em si, ela sim vai conversar com esses dados e vai conversar com a aplicação cliente. Então, isso é interessante também, por exemplo, imagina o seguinte, aqui também deu um bugzinho, deixa eu descompactar aqui a imagem. Então, você imagina, por exemplo, no nosso cenário lá da interface, tá? Primeiro, essa interface ela pode ser consumida por vários dispositivos. Hoje em dia, computador, tablet, até tem gente até usando TV mesmo, né? Para sala e tal. E você imagina, eu não quero reescrever o mesmo código para cada dispositivo. Então, ter uma arquitetura de camadas pode ser interessante, porque pode ter uma camada que eu abstraio essa ideia do que vai ter aqui nos dispositivos, mando para essa camada. Na verdade, isso não está nem muito bem projetado, né, esse desenho. Né? Eu acho que a forma mais correta de trabalhar com esse desenho seria Peraí, deixa eu trazer para cá o slide, porque isso não está muito bom. Na verdade, o mais correto seria imaginar o seguinte. Eu tenho esse cara aqui, ó, né, que é uma espécie de intermediário universal, né, e esse cara é que vai adaptar, né, eu posso imaginar que aqui é como se eu tivesse uma camada de software, tá, aqui no meio, né, e onde é uma camada aqui no meio, onde esse cara vai apresentar para um dispositivo genérico, que ele não sabe qual é, e esse cara mapeia para os vários dispositivos. Então, isso fica em camadas. Na verdade, esse cara nunca vem diretamente esse e vice-versa. Isso torna possível eu criar uma interface que eu chamo independente de dispositivo. A gente vai ver como é que a gente faz isso. Uma outra coisa que a gente tem aqui que é um problema é que eu posso ter múltiplas interfaces. Então, aquele desenho que eu queria trazer aqui é que, na verdade, o que eu queria trazer eu acabei apagando, né? Então, deixa eu fazer o desenho melhor, né? Na verdade, ao invés de apagar, o que eu vou fazer? Eu vou criar umas camadas aqui no meio, né? É isso que, no fundo, eu queria fazer, né? Então, você imagina que o servidor de aplicação está numa camada, tá? Aí existe uma camada intermediária, né? Aqui, certo? Então, deixa eu botar o servidor de aplicação aqui. Tenho paciência. Então, vai ter uma camada intermediária que generaliza, né? Então, eu posso ter diferentes sistemas de interface que vão conversar com uma interface padrão para acessar esses dados aqui. E a mesma coisa eu posso fazer do lado de cá, né? Então, eu posso imaginar que aqui também eu vou ter, eu posso imaginar, do mesmo jeito que eu imaginei o sistema operacional, o hardware como uma camada, eu posso imaginar os dispositivos meus como se fosse uma camada. E entre os dispositivos e a interface gráfica, eu vou ter esse cara que generaliza, né? Então, de uma certa maneira, esse cara aqui, ao apresentar os dados, ele não precisa saber qual é o dispositivo, tá? E esse cara do meio adapta para os vários dispositivos. Então, isso é uma forma de pensar camadas. Inclusive, existe um estilo arquitetural que a gente vai estudar aqui, que se chama MVC. Esse é um estilo arquitetural que separa quem é o view, quem é o model. Ele não é necessariamente em camadas, como você está vendo aqui, né? Mas ele pode ser um estilo que trabalha complementarmente com o modelo de camadas, porque você pode separar o view como se fosse uma camada, o model, e trabalhar nessa direção. Tá certo? Outro exemplo que a arquitetura de camadas pode ajudar
é quando você tem múltiplas fontes de dados para atender um workflow, tá? Então, novamente, essa figura não está muito boa. O que eu queria dizer aqui nessa figura é que o workflow está rodando aqui, né? Nessa camada aqui, tá certo? E você tem uma camada no meio, que seria essa aqui, em que você tem vários dispositivos, né? Mas eles são abstraídos aqui como se fosse uma entrada de dados genérica e que o workflow vai funcionar para as várias entradas de dados. Então, esse é um outro estilo arquitetural que eu chamaria de transversal, certo? A segunda questão é a escala. Então, eu estava falando para vocês, eu dei uma introduzida lá em cima, que a depender do contexto e do estilo arquitetural, você vai trabalhar com uma escala de componentes diferentes, tá? Se eu fosse fazer um paralelo, a esquerda e a direita eu estou usando componentes, tá certo? Só que a esquerda, os componentes são grandes blocos, né? São pilares, são coisas enormes. E aqui à direita, os componentes são coisas menores, tubulações, torneiras. No software vai acontecer a mesma coisa, tá? Aqui outra vez, né? Eu posso ter componentes lá dentro desses equipamentos, que são transistores, resistores, coisas menores, e eu posso ter os maiores, que é a caixa de som, que se liga no player. Talvez muita gente dessa geração nem sabe o que é isso aqui, um toca-disco, e assim por diante. Então, quando eu falo de estilo arquitetural, a gente vai aprender que a gente pode ter uma forma de representar e tratar os componentes num nível arquitetural maior, né, com grandes blocos de sistema. E aqui eu estou mostrando exemplo de coisas que a gente vê na disciplina, que são grandes blocos que vão fazer funções. Então, o que eu estou chamando de componente aqui pode ser um cara muito grande, pode ser um subsistema, por exemplo. E, por outro lado, eu posso ter componentes que vão ser coisas pequenas, componentes de interface de um software, e são bem pequenos. Então, a depender da escala, eu posso ter componentes em várias escalas, a depender da escala, eu vou tratar esses componentes de uma maneira diferente. Então, sumarizando essa aula, né? A gente viu que a gente tem duas questões importantes. Uma das questões, a gente falou do shopping e a gente falou da importância da arquitetura e do estilo arquitetural, de você pensar nas grandes decisões antes de entrar no detalhe do desenvolvimento do software, né? E a gente deu o exemplo das Maldivas para falar. A gente tem que saber trabalhar com escalas diferentes para resolver cada problema na sua escala. E esses são temas, são a base do que a gente vai estudar nesse curso, tá? A partir da próxima aula, a gente vai começar a estudar um estilo arquitetural, que é o Dataflow, e a partir dele, a gente vai se fazendo perguntas sobre, mas como é que é um componente do Dataflow? Como é que ele se encaixa no estilo arquitetural? E assim por diante, a gente vai construindo o conhecimento desse curso, tá certo? Então, a gente vai estudar essa arquitetura para análise de dados e vai falar do Dataflow. Aqui, se quiser, você dá uma pausa. É uma frase no final do livro do Amir Klink, que eu acho sensacional. Então, você dá uma pausa e dá uma lida aí. E essa é a minha página, se você quiser mais informações. E esses vídeos estão numa playlist que você pode seguir. Aqui os agradecimentos às imagens. Certo? Referência. Obrigado.